Saúdo a todos com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor ele nos concede estarmos aqui em via pública nesta localidade para juntos estarmos propagando a palavra do Senhor e agradecendo também ao nosso pastor Joabe pela confiança que também a nós é concedida de estarmos transmitindo nesta noite uma reflexão da palavra de Deus para todos nós que aqui estamos, desde já rogando as orações da igreja em nosso favor, para que Deus assim permaneça a falar aos nossos corações. Convido a todos os irmãos e amigos que aqui estão para juntos estarmos meditando em um texto da palavra do Senhor. E eu convido os irmãos a estarmos abrindo as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, versículos de número 1 ao versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Quem pode dizer amém? Meus irmãos, eis aqui um texto da palavra do Senhor, e esse texto, ao lermos, nos deparamos com esta fonte de certeza e esperança para nós cristãos, que foi e que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta esperança é porque entendemos que Ele não está lá, mas que Ele ressuscitou e Ele vive e está aqui nesta noite conosco. E quando nós meditamos no texto da palavra do Senhor, nós vamos nos deparar com a ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta ressurreição, ela traz para nós manifestação de poder. Isso porque o próprio texto do capítulo 28, ele denota que esta ressurreição, ela traz o manifestar do poder de Deus sobre muitas das coisas. E aqui enumeramos esta ressurreição, ou a sua ressurreição, manifesta o poder da vida. Isso porque quando lemos no versículo de número 6, do texto ao qual foi lido, nós vamos ver a expressão do anjo, que diz que ele não está aqui, ele ressuscitou. Quando nós vemos também a respeito da ressurreição de Jesus, ela manifesta o poder do seu amor. As mulheres, elas quando foram ao sepulcro, elas foram porque elas amavam a Jesus. E elas foram com interesse de poder balsamar o corpo, mas foram surpreendidas pelo poder da sua ressurreição, quando não o encontraram naquele túmulo, mas ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus, ela manifesta também o poder que há nos anjos. Quando a palavra de Deus vai dizer que um anjo foi enviado com a missão de remover aquela pedra,
e a Bíblia diz que a pedra daquele sepulcro, ela foi removida. Quando eu me deparo com esta pedra sendo removida, me faz lembrar que a Bíblia cita outra pedra de sepulcro, e esta outra pedra era a pedra do sepulcro de Lázaro, e ali há uma manifestação de poder também. Porém ali Jesus pede para que a pedra seja tirada, e tirar a expressão dá o sentido de que quando se tira, se recoloca também no lugar. Quando se tira, se pode devolver para o mesmo lugar. Porém aquela pedra do sepulcro de Lázaro foi tirada, porque mais na frente ele voltou a morrer e a pedra voltou a ser colocada. Mas a pedra do sepulcro de Jesus, ela não foi tirada. A Bíblia diz que ela foi removida. E quando se remove algo, é sinal de que não voltará mais para aquele lugar. Então nesta noite eu não sei se você pode dar um glória a Jesus, porque no túmulo em que o colocaram não existe mais pedra, não existe mais nenhum impedimento, porque ele vive, porque ele ressuscitou. A Bíblia vai mostrar que a sua ressurreição, ela manifesta tão somente o poder também do testemunho. O texto sagrado vai dizer, nos versículos de número 7 e versículo de número 8, que o anjo pede para que as mulheres se retirem apressadamente do sepulcro. E elas, tomadas de grande medo, mas também de grande alegria, correram para anunciar isso que acontecera aos discípulos. E elas se aproximaram e divulgavam que ele não estava lá. Elas divulgavam que o sepulcro estava vazio, ao ponto de Marcos e João, quando escreve, diz que ao anunciarem a respeito do que acontecera, Pedro e João saem correndo ao sepulcro para testificar de que aquilo era verdade. E a Bíblia diz que ao chegar no sepulcro, Pedro adentra, João fica à porta, mas Pedro pega os lençóis que o envolveram, Pedro pega os lençóis que o enrolaram e testifica de que ele não estava lá. Porém a palavra de Deus demonstra que além de estarem lá os lençóis, estavam como que desarrumados, de maneira que representavam que ele se soltou e saiu do sepulcro, demonstrando o seu poder manifesto e dizendo: eu estou vivo e vivo para todo sempre. Aleluia! Também a ressurreição de Jesus, ela manifesta o poder do serviço, porque a palavra de Deus diz, o próprio Mateus escrevendo, ele declara nos versículos de número 18 a 20, que ele traz uma missão para todos aqueles que o seguem, e esta missão é uma missão de serviço, porque Jesus diz que deu autoridade para que eles fossem, fizessem discípulos, ensinassem, batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e guardassem também todas as suas ordenâncias. Ou seja, a ressurreição também manifesta o poder de servir a este Jesus que ressuscitou. Aleluia! Porém, ao analisarmos o texto sagrado, nós vamos ver que a sua ressurreição também, ela vai mostrar que o túmulo agora, ao qual foi colocado Jesus, já não mais tem um ocupante lá dentro. Este túmulo está vazio. E está vazio por quê? Porque ele não está lá. Ao olharmos para este túmulo vazio,
nós temos algumas certezas dentro da palavra de Deus. E o interessante é que o túmulo vazio, ele é um lugar de grande alegria para nós, igreja. E por que não dizer para a humanidade? Porque o Cristo que nós pregamos, o Cristo que anunciamos aqui nesta noite, o Cristo que nós entoamos louvores e ainda vai ser entoado mais louvores, ele não ocupa mais aquele lugar, porque ele ressuscitou. E isto é sinônimo de grande alegria. O túmulo vazio também é um lugar de profecias cumpridas. Ou seja, o próprio Jesus, no texto ao qual o pastor leu como leitura oficial, ele dissera de maneira profética que o Filho do Homem seria entregue, que o Filho do Homem seria morto, mas que o Filho do Homem ressuscitaria ao terceiro dia. A palavra de Deus diz em Salmos 16 e 10, também confirmando que é uma profecia, e que esta profecia se cumpriu quando o túmulo permaneceu e ainda hoje está vazio. O túmulo vazio também manifesta a vitória sobre a morte e o inferno, ao qual Jesus, agora escrevendo ou citando ao próprio João, ele diz que ele é aquele que tem a chave da morte e do inferno. E isso por quê? Porque ele deixou o túmulo vazio. Nos coloca este túmulo vazio, nos coloca diante de fatos consumados, ou seja, o seu sacrifício consumou, a sua morte consumou, aleluia, a sua ressurreição consumou, os seus mistérios da ressurreição consumou o sacrifício, e agora ele nos garante que a nossa salvação está assegurada. Por quê? Porque ele vive e vive para sempre. Quem pode dar um glória a Deus? Sua ressurreição também, ela foi e é a maior declaração que existe também na história. E isso por quê? Porque o próprio anjo, ele declarou dizendo às mulheres, ele disse, dirigindo-se a elas: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Aí ele declara dizendo, e esta é uma das maiores declarações da Bíblia, ele diz assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Sabe o que ele estava dizendo? Ele está vivo. Eu vou repetir isso aqui porque isso é alegria para a igreja. Ele está vivo, ele vive. Aleluia. O Cristo que nós pregamos não está mais preso na cruz, não está em um sepulcro com uma grande pedra, ele está vivo, aleluia, habita entre nós. Levante a sua mão e glorifique a ele, porque ele vive para sempre. Sua ressurreição traz esta mensagem, esta declaração à história. Por quê? Porque significa morte vencida, pecado derrotado e esperança restaurada para a humanidade. Quando olhamos para a sua ressurreição, nós vemos que o projeto do inimigo das nossas almas, ele foi vencido na cruz. E ele não ficou só vencido na cruz, mas também ele foi vencido quando ele, ao terceiro dia, não estava mais naquele sepulcro. Se Jesus estivesse morto, nossa fé seria vazia, nossa esperança seria vazia, mas ele vive, e porque ele vive, escute, meu amigo, nesta noite, há perdão para os seus pecados, há nova vida para você, há uma vitória certa para quem o serve.
de um dia também aqueles que morreram em Cristo terem o mesmo privilégio de na sua vinda a morte não conseguir prendê-los, e nós que estamos vivos recebermos o corpo da sua ressurreição e nos encontrarmos com Ele nos ares. Sua ressurreição é uma promessa cumprida. O anjo disse, como tinha dito. Ele disse, como ele disse. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Jesus já havia prometido que ressuscitaria, e ele cumpriu esta promessa. E aqui também para nós é uma palavra de alegria, porque isso nos ensina que Deus cumpre suas promessas. E a morte não foi capaz de impedir a sua promessa ser cumprida. Nisto, nós também aprendemos que mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, Ele cumpre as suas promessas. Ele cumpriu a maior promessa, que foi vencer a morte. Ele também cumprirá as demais promessas que Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. Mas nesta noite, concluo esta reflexão sobre a sua ressurreição, dizendo que Ele vive ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Eu vou repetir isso aqui. Ele vive ontem, hoje e eternamente. Aleluia! E por Ele viver de maneira eterna e nos garantir esta certeza de vitória, Ele vive nos dando esperança em meio à dor e em meio às adversidades que o pecado causa em nós. Ele vive, e Ele vive para nos levantar quando um dia cairmos. E nesta noite Ele quer levantar você. Ele quer tirar você desta vida que você está vivendo. Ele quer mudar completamente a tua história. E Ele só pode fazer isso porque Ele vive. Aleluia! Ele vive e nos garante a vida eterna. Por quê? Porque nada mais pode deter o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.